Vamos agora colocar a mão no mouse ou a mão na massa e entender como funciona o Excel. A primeira coisa que a gente está olhando aqui nessa área grande é que justamente a gente tem essa matriz matemática e a unidade mínima dessa matriz vão ser essas células, os quadradinhos, onde a gente vai poder colocar as informações que a gente quer ou armazenar ou as informações que a gente quer depois calcular. Então aqui a gente já tem uma diferenciação em que eu posso guardar texto e eu posso guardar número. Dos mais diversos formatos, em variações que a gente tem aí naturalmente com os números, a gente vai poder colocar no Excel. Então, basta eu selecionar uma célula qualquer e a partir daí eu tenho uma linha aqui, na verdade essa é uma linha que vai dizer qual é o endereço daquela célula. O endereço sempre é um cruzamento entre as colunas e as linhas do que eu esteja trabalhando, né, do que a gente esteja trabalhando naquele momento. Então eu estou trabalhando agora, né, na célula D6. E aí, nesse momento, eu posso escrever uma informação, por exemplo, como o meu nome, João, tá? O Excel vai entender o João, aqui eu escrevi sem acento, né? Mas o João como uma informação de texto e eu posso colocar um outro tipo de informação, como, por exemplo, um número, 34, tá? Eu escolhi aleatoriamente aí o João e o 34, João, meu nome, 34, um número qualquer. Mas o importante é que a gente entenda que o Excel vai aceitar tanto o texto quanto o número para minha organização. Então, a minha planilha pode ser uma planilha para armazenar informações, não é um banco de dados, mas pode quase que se comportar como um banco de dados, claro que o maior talento do Excel, e que você já sabe, é fazer os cálculos, né? Então ele vai poder trabalhar com textos e com número. Dito isso, né, a gente pode começar a entender, por exemplo, algumas outras coisas que eu já tinha comentado, né, que é a questão da sequência lógica. A sequência lógica é um jeito muito inteligente do Excel de perceber algumas coisas que a gente queira, né? Então, por exemplo, se eu quero escrever numa organização minha aqui os dias de semana, por exemplo, segunda, eu vou colocar abreviado SEG, né? O Excel vai entender que eu quero falar de dias da semana. Como é que eu faço para ele entender isso, né? Então, eu escrevendo um dia da semana qualquer aqui, por exemplo, segunda-feira, com a cruzinha fina, a, aquela modalidade do ponteiro do mouse, né, onde ele vai fazer a minha sequência lógica, se eu clicar, segurar e arrastar, ele vai colocar para mim ter, qua, quin, ses, sa, sábado, né? E assim por diante. Isso é uma sequência lógica. O Excel entendeu que eu estava falando de dias da semana e com a cruzinha fina eu consegui arrastar e fazer com que o Excel complete aquela minha sequência lógica. O Excel é bem inteligente, né? Eu posso fazer uma sequência lógica também dos meses do ano. Então, vou colocar aqui janeiro, tá? Por extenso. Aí não está abreviado, né? E se eu clico na minha sequência lógica, ele vai colocar fevereiro, março, abril, maio, junho, até onde eu quiser. Basta arrastar a minha cruzinha fina, é aquela que fica embaixo à direita da minha célula, e ele vai fazer para mim a sequência lógica, tá? Vai fazer para você também aí a sua sequência lógica. Uma outra coisa interessante é que as minhas sequências lógicas não precisam ser necessariamente crescentes. Janeiro, fevereiro, março, abril, eu posso fazer decrescente. Janeiro, dezembro, novembro, outubro e assim por diante. Basta que eu inverta o sentido da minha seleção. Então, se eu arrasto para a minha esquerda, né, ele vai fazer em sentidos decrescentes. Olha, mesmo segunda-feira, tá? Ele vai colocar domingo, sábado, sexta e assim por diante. Então, as minhas sequências crescentes, como a gente está aqui no Ocidente, né, é sempre do alto da esquerda para baixo à direita. Então, se eu puxo para a direita, ele cresce. Se eu puxo para baixo, né, a minha sequência lógica, ele também vai crescer. Terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Se eu puxo para a esquerda, né? Então, se eu vou puxar no meu sentido da esquerda, sexta, quinta, quarta, né? Uma sequência lógica decrescente e para cima também. Então, se eu puxar aqui novembro, outubro, setembro, agosto, julho, eu tenho uma sequência lógica crescente ou decrescente, tá? De novo, só para relembrar aí as funções principais do Excel, se eu seleciono com a minha cruzinha grossa, é aquela minha
cruzinha em que eu faço só uma seleção do intervalo de células, e o Excel aqui sempre vai me mostrar o início da minha célula, o B6, ele está mostrado aqui em branco, e isso tem uma importância muito grande daqui para frente, porque eu tenho um sentido de seleção, né? Então aqui eu comecei na C6 e terminei na C20, né? E aqui, se eu fizer uma seleção dos dias da semana, como a gente está fazendo, né? Ele começa na C10 e termina na I10. Então, essa seleção que eu fiz, né, com a cruzinha grossa, onde tem o início da minha seleção vazado, né, branquinho ali, sem um sinalizador maior, é porque eu tenho um sentido daquela minha seleção. Na verdade, essa seleção eu fiz simplesmente só para mostrar para vocês como é que eu posso fazer uma seleção na cruzinha fina, né? Na verdade, na nossa sequência lógica, e essa grandona, aquela onde eu consigo, por exemplo, comandar ou fazer um comando para várias células ao mesmo tempo. No caso aqui, eu apaguei tudo de uma única vez.